bases, ela é concomitante à criação dessa, quer dizer, o desenvolvimento e o exercício dessa perspectiva. Vem também associado ao desenvolvimento da psicologia como área de conhecimento. A psicologia vai começar a dar os subsídios, né? Como é que a gente aprende, como é que o sujeito aprende, a questão do desenvolvimento, a questão de olhar a criança em todas as suas fases e tal, vai trazer subsídios aí para essa perspectiva, né? A estética expressionista muito forte, né? Porque essa ideia de não precisa ser o mundo real, não precisa ser a cópia fiel da realidade. Eu posso, na medida que eu me expresso, eu expresso do jeito que eu consigo me expressar, do jeito que eu quero me expressar, né? Uma concepção de infância também aí dentro dessa perspectiva, muitas vezes, grande parte, e principalmente no seu início, muito idealizada, né? A partir desses estudos, né? Então, essa criança que é um ser também muito ligado com aquela ideia da pureza de uma criança, de que uma criança é um ser que a sociedade corrompe, né? Então, aquelas ideias românticas sobre criança, né? Sobre infância, porque a gente sabe que o conceito de infância é algo que foi criado culturalmente, né? Então, vem dentro dessa esteira aí. A ênfase, e aí que é um grande ganho aí no campo educacional, a ênfase no processo de aprendizagem da criança. Né? Então, não interessa tanto aquele produto, mas interessa como essa criança está aprendendo, o que essa aprendizagem vai trazer para ela, o que vai possibilitar ela. Né? E aí, mas traz também no campo da arte essa perspectiva da concepção de artista como gênio. Né? Então, ainda dentro de algo que todas as crianças podem se expressar, os lobos se expressam, mas são os artistas geniais que realmente constroem a arte. Né? Então, tem uma contradição aí dentro desse próprio modelo. Né? Então, basicamente, os propósitos formativos, né? A educação através da arte em lugar de uma educação de especialista. Então, se o modelo tradicional estava preocupado com o sujeito que vai fazer, que vai construir, aqui está se preocupado desse sujeito que faz e que constrói, mas o que é que essa arte faz com ele? Né? O que é que essa construção traz para ele? As estratégias metodológicas é o aprender fazendo, né? Então, tira-se o modelo de pauta, né? O modelo não vai estar aí mais como referência, né? Mas o próprio aprendizado. A ausência de uma sistematização metodológica, essa ausência vai levar também a uma que a gente no campo do ensino de arte vai identificar, acho que vocês aí têm essa experiência da livre expressão do fazer pelo fazer, do fazer qualquer coisa, né? Então isso vai perder também o que a gente tinha lá na técnica, a importância da técnica se perde aqui, dentro, né? Se eu quiser trabalhar dentro dessa perspectiva puramente, né? Então essa ausência de sistematização metodológica vai descambar para qualquer coisa também, né? Tem esse perigo aí muito grande. A ênfase na livre expressão, espontaneidade e criatividade do aluno, essas palavras começam a fazer parte do âmbito educacional de forma muito forte. E a propiciar um ambiente estimulante para a liberação das capacidades inatas, né? Então, essa ideia de que existe capacidades, que todo ser humano é capaz de se expressar, todo ser humano tem essa possibilidade, né? A variação de técnicas e procedimentos, né? Dentro dessa perspectiva, quanto mais possibilidades eu der para a criança, para o jovem, de expressão, de materiais, ele vai ter mais condições de se expressar. E uma crença de que não é possível nem adequado avaliar o trabalho do aluno. Né? Então, essa perspectiva expressionista é uma perspectiva muito contraditória, né? Dentro do contexto aí quer dizer, contraditória, eu estou dizendo isso hoje aqui, né, para vocês, principalmente pensando no que a gente vai conversar na segunda parte, que
que são as perspectivas contemporâneas do ensino livre. Mas é muito importante que a gente, esse exercício de tentar destacar o modelo de contexto, é claro que se a gente pensa na forma como eu aprendi, ou eu estudei e tal, aprendi meu instrumento, a gente vai encontrar variações desses modelos, misturas desses modelos, horas o modelo tende mais para isso, hora para aquilo, no mesmo professor, inclusive, né? Mas para que a gente entenda, né, como eles funcionam, essa perspectiva, essa sistematização é um exercício nesse sentido, para que a gente entenda a essência, o que é que está por trás disso, né? Para que a gente possa pensar, né, como é que a gente pode criar novas proposições de ensino a partir dessas perspectivas que a gente vem acumulando. E aí a gente... Eu vou falar. Bem, por enquanto tem uma questão aqui, que eu já está com umas 20 aqui, alguma dificuldade de selecionar se a gente fosse conversar agora. Não tem outras vindo, né? Desculpe. Estou com uma questão por enquanto, chegando outra. Só lembrando que acho que a fala da Regiane é bem clara, né? Então talvez não tenha muita margem a dúvidas, né? Então é um espaço para questões, né? Para conversar e para poder explorar melhor depois. A questão que eu tenho aqui está: as artes visuais foram beneficiadas, entre aspas, pela educação artística por serem menos abstratas do que as cênicas e a música? Como a senhora enxerga a estruturação da obrigatoriedade da música nas escolas? Quem fez a pergunta gostaria de se identificar? Seu nome? Marco? Se precisar comentar alguma coisa, você pede o microfone. Eu vou falar do ponto de vista histórico, a primeira parte da tua pergunta, sobre a primazia. Quando a gente fala hoje, né, historicamente, eu estava falando que dentro do âmbito educacional, da educação formal, as artes plásticas, né, elas estão presentes no sistema de ensino da mesma forma que a música. A gente vai encontrar isso nos currículos da educação desde a República, desde 1880 para o início do século XX, tanto nos currículos, tanto a disciplina de música quanto a disciplina de desenho. As artes plásticas entravam como desenho. E esse desenho era numa perspectiva instrumental, no sentido, quer dizer, claro, na educação, numa perspectiva da educação mais generalizada, né? Porque se eu vou tratar de uma educação da elite, de uma escola de elite, esse desenho poderia estar bem mais associado às questões estéticas, de formação do gosto, né? De formação de uma elite aí mais, de quem vai influir aí nessa circulação de produção e tudo mais. Mas, em geral, as artes plásticas elas estavam tão presentes quanto a música. É importante ter isso claro, porque quem não estava como área de conhecimento presente eram as artes cênicas. As artes cênicas elas só vão entrar como componente curricular a partir da educação artística, como componente curricular. Por quê? As artes cênicas elas eram usadas na escola para fazer a representação da história do Brasil, para fazer o alto de Natal, para fazer, ou seja, a linguagem era usada como recurso para a educação, mas não como área de conhecimento, né? Então, como área de conhecimento, tanto a música quanto as artes plásticas, no caso, artes plásticas igual a desenho, né? Elas estão no nosso currículo educacional desde o início. Então, a gente falar que há uma primazia das artes visuais
não é bem, não seria bem assim historicamente, né? Quando a gente chega na década de 70, com a instituição da educação artística, aí sim, na década de 70, quando se institui a obrigatoriedade dos currículos terem um componente curricular educação artística, aí há uma reversão, sim, do processo. A música fica escanteada, digamos assim, dentro desse processo, porque o que vai se exigir é que esse professor de música trabalhe nesse modelo aqui que a gente estava vendo do expressionismo, né? Eu vi um relato uma vez de uma professora de música que dava aula de piano na escola, que dava aula de música, de canto, de conhecimentos, né, teóricos do piano, da música e tal. E quando se instituiu a educação artística, ela teve que abandonar o piano saiu da sala de aula, inclusive, e ela teve que dar aula de desenho, aí ela pegava, distribuía folha e mandava os meninos desenhar, e aí ela entrou em depressão e deixou de ensinar nessa época. Mas isso é só um exemplo para mostrar o quanto a música perde espaço aí, sim, né? E eu vejo aí uma opinião minha, né, que esse movimento atual de resgate da música, ele é muito importante. A única coisa que eu posso, talvez, criticar nele é ele estar sendo levado a termo isoladamente das outras linguagens artísticas. Então, a música saiu individualmente, digamos assim, os grupos, os educadores musicais, né, que começaram a advogar e a buscar essa inserção do componente curricular da música como componente curricular obrigatório, né? Já existia o componente artes, né? Eles desconsideram o componente artes e vão, ao invés de lutar para que tenham todas as linguagens, eles saem numa luta individual. Então, essa talvez seja a minha crítica pessoal enquanto uma arte educadora que vem preocupada com a presença de todas as linguagens no ensino de arte. O teatro, a dança, a música e as artes visuais, né? Então aí eu acho que essa forma da música ter ido sozinha, mas aí vamos ver, ela já foi sozinha, ela já conseguiu um espaço, né? Vamos ver como é que isso vai para adiante, e o pessoal da Federação de Arte Educadores do Brasil está correndo atrás, inclusive, dessas questões para tentar recuperar o espaço das outras linguagens aí, né, nessa luta da inserção de um ensino de qualidade na educação formal. Eu não sei se eu respondi a questão, mas trazendo aí um pouquinho do que você me pergunta. Chegaram algumas aqui, então agora estou tentando fazer esse exercício, né, de priorizar algumas e relembrando, todas vão ficar com a gente e serão consideradas, né, no trabalho aí que a gente vai ter nos próximos 2 encontros. Isso aqui me chamou a atenção especial, aproveitando inclusive o fato de ser uma palestrante. Eu acho que esse é um assunto presente aí, enfim. Professora, como a senhora observa esse modelo educacional que ainda engessa no recorte de gênero? Exemplo disso, a escola feminina que a senhora citou. E percebo em algumas crianças ativamente, atentamente. Quem fez, gostaria de se identificar? É isso mesmo? Li correto aqui? Li correto a sua questão? Ok. Eu acho que esse exemplo que eu falei da escola técnica feminina, ela é bem datada, né? Foi em 1910, foi no início do século XX, foi algo que estava lá naquele momento em que as escolas, todas as escolas, eram escolas femininas e escolas masculinas. A nossa própria sociedade tinha um moralismo tão forte que o lugar da mulher era ali, né?
Então, por exemplo, nas academias de belas artes, as mulheres só começam a frequentar. A academia começa em 1816 e a escola, as mulheres só passam a frequentar lá em 1880 e tanto, é que elas conseguem entrar. E mesmo assim, se formavam turmas de mulheres, né? Elas não se misturavam com os homens, né? E as mulheres não podiam estudar, por exemplo, modelo vivo, porque não podia olhar para um corpo para desenhar um corpo humano, né? Então, claro, a gente vem de uma sociedade profundamente marcada por isso, né? Por essas diferenças, né? E a gente carrega, eu acho que isso é uma luta constante, né? Eu acho que a gente tem que estar atento a isso, né? De forma assim, eu acho que hoje a gente tem um outro panorama, né? Eu acho que hoje a educação também teve a educação que antes eu vou falar que lá no século XIX era domínio masculino, ela aos poucos foi se tornando um domínio feminino no início, final do século XIX, início do século XX, na medida em que as mulheres entram, né, e ela vai se feminizando aí, né, ao ponto de a carreira do magistério ser uma carreira eminentemente feminina, né? Até hoje, você vai numa escola, no curso de pedagogia, a maioria são mulheres, né? Eu fico muito feliz de ver essa diversidade aqui, que a gente está, que eu estou olhando aqui de cima vocês, né? Então, essa que eu acho que é resultado do quanto isso está caminhando, do quanto isso está mudando, em termos dessas questões de gênero, né? Mas essas questões de gênero, elas perpassam todo o meio do ensino de artes, assim como perpassa toda a nossa sociedade como um todo, né? O lugar de cada coisa estava antes bem definido. Gostaria de saber se esses termos e a dicotomia entre si dos dois modelos apresentados foram formulados por vocês ou também já é aceito como padrão no, entre aspas, ambiente educativo. Quem fez gostaria de se identificar? Não, foi formulado por mim, não. Eu estou me apoiando, eu falei no início, no livro do Emmanuel, Teorias e Práticas da Educação Artística. Inclusive, essa nomenclatura, eu estou usando a nomenclatura dele, o modelo logocentrista e o modelo expressionista, foi dado por ele. Essa ideia de identificar modelos também tem duas autoras brasileiras que já trabalham nessa direção, que é a Maria Luísa Ferraz e Mariazinha Fusari. Tem 2 livros publicados, Arte na Educação Escolar e Metodologia do Ensino de Artes, tá? Acho que é da Cortez, esses dois livros. Elas também tratam de modelos de ensino de arte, né? Muito semelhante aos modelos aqui do que o manual traz, né? Então, já situando, né? Estou usando aqui esses pesquisadores que já se debruçaram sobre essa tentativa de identificar os modelos. Os modelos são a partir de experiências, eles identificam a partir de práticas, né? A partir de observação de práticas, né? Então, é aquilo que eu estava dizendo, é difícil hoje você encontrar um modelo desse na sua essência, porque o que eu trouxe aqui foi a essência da constituição do modelo. Então, o que a gente encontra hoje é uma mescla de tudo isso, né? E por que é importante esse exercício da essência? Exatamente para que a gente possa identificar o que está pautando aquele conceito, aquela ideia, né? Qual a importância de eu trabalhar a expressão do sujeito, né? Aonde isso me leva, né? Então, nesse exercício aqui, eu estou querendo que a gente, sabe aquela expressão popular, que a gente não jogue fora a criança com a água do banho, né? Então, a gente tem uma história
de algo que já se construiu, né, em termos do ensino de arte. Então, é importante a gente identificar para a gente ver o que é, então, por exemplo, né, a importância da técnica. Né? Se eu for tratar dentro do modelo expressionista, a técnica é algo de menos importância. O professor, inclusive, nem é aquele que não passa nem por um professor expressionista trabalhar com técnica. Mas eu sei, pela minha experiência como produtor do campo do ensino, do campo da arte, de que técnica é importante. Então, como é que eu vou trabalhar essa técnica hoje? Né? Não é mais lá dentro daquela perspectiva tradicional, logocentrista, né? Dentro de modelos e padrões. Quer dizer, qual é a técnica que é importante hoje? Está entendendo? Então, trazer esses modelos eu estou aqui fazendo esse exercício para que a gente possa fazer essas perguntas. Né? O que é importante nesse modelo expressionista? O que é importante nesse modelo? Né? O que eu posso trazer daí? A ideia não é jogar fora isso, porque é história, porque está ligado. Não, é entender, né, os cruzamentos que se dão dentro dele para eu poder separar, né, o joio do trigo e dizer o que é que na minha prática isso vai ter, eu vou realçar disso aqui, né? Eu vou trazer dessa experiência. Bem, e mais uma só para fechar. Primeiro, só esclarecer aqui quem perguntou se a gente vai disponibilizar material. Vamos sim disponibilizar e indicar materiais para aprofundamento no trabalho que a gente vai seguir. E numa análise pessoal, percebo muitos artistas que iniciam suas produções artísticas de forma extremamente expressivas e com um pouco embasamento teórico. Porém, no capitalismo, tudo é absorvido comercialmente, sendo assim tendência em suas carreiras artísticas e a busca das técnicas e formas convencionais de produção artística. Você entende tal mudança como positiva? Quem fez gostaria de se identificar? Bem, você está exatamente identificando as coisas aqui, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. A gente vê as pessoas trabalhando, né, como você está dizendo aqui, de artistas de forma extremamente expressivas e com pouco embasamento teórico. Aí a gente vai identificar esse artista que está dando uma ênfase tão grande à expressão e se relegando a questão teórica para segundo plano, ele está trabalhando dentro dessa perspectiva expressionista, né? Ele acredita de alguma forma que há algo dentro do sujeito que, para ser expresso, para ser, né? Só que depois você próprio faz, né, a reflexão da importância da técnica, né? Porque eu só posso expressar isso que eu tenho, eu vou precisar de um instrumental para me expressar. Eu vou precisar conhecer o instrumento, eu vou precisar conhecer os instrumentos aqui de uma forma bem geral, desde os instrumentos da música ao instrumento do corpo, ao instrumento dos pincéis, das agulhas, do que seja, né, o instrumento que me leva, que eu escolhi para me expressar. Então a técnica é importante sim, né? E essa questão desse capitalismo de hoje, aí é que está o nosso grande desafio, né? Eu acho que a gente vai, o que eu preparei aqui para a segunda parte, hoje da tarde, é exatamente nessa perspectiva do que é que de questões que são importantes a gente pensar na contemporaneidade, né? Porque a gente viu aqui essas questões históricas muito, talvez, como elas se apresentaram dentro da história, algo que se opõe a algo, né? A técnica a expressão que vem de encontro à técnica, né? Como se elas fossem possíveis de caminhar juntas. Então eu acho que a gente tem que encontrar caminhos, sim, né? Para
trabalhar aí dentro dessa perspectiva, tanto o conhecimento artístico quanto levando em consideração o sujeito, né? O que há nos faz, né? A experiência artística propriamente dita. Né? Enfim, eu espero que na segunda parte a gente tenha mais. Eu estou querendo adiantar, até porque eu estou um pouco já cansada dessa primeira parte, querendo dar uma paradinha agora, né? Intervalo, vocês também estão aqui desde uma. Né? Então a gente pode guardar aqui. Só tem, ficaram aqui mais 6 questões que dizem respeito ao tema da história da cidade, que serão abordados, inclusive que envolvam a opinião da professora Regiane, eu vou buscar averiguar também. Oi, gente. Então, só relembrando que as questões que surgirem no decorrer agora da segunda parte, vocês já levantam a mão e já pedem o papelzinho, que vocês já vão escrevendo e passando, e a gente já vai dando uma lida aqui para ver o que a gente vai conseguir conversar hoje e o que vai ficar para depois. Então, acho que é melhor não deixar tudo para o final, que aí fica apertado. Acho que teve gente que nem conseguiu escrever por causa disso da outra vez. E só uma questão que eu acho que era interessante comentar, que a Jane está falando aqui bastante sobre de onde ela está dizendo, né, do cenário das artes visuais, a experiência dela. E no caso aqui a gente está falando de uma experiência comum, né, de uma equipe, né, que a gente trabalha nesses projetos desde 2001. E, na verdade, a equipe tem uma formação que atua tanto na educação formal, praticamente todos atuam como professores na educação formal, mas a nossa experiência conjunta justamente diz respeito aos projetos na educação não formal. E aí, lembrando também da diversidade da formação de vocês, e de que nem todos têm uma formação pedagógica, no sentido da pedagogia, né, dos termos da pedagogia, todos têm clareza aqui sobre os termos de educação formal, não formal e informal? Alguém não tem clareza? Ok. Então, só relembrando, né, para quem já sabe, rapidinho, né, quer dizer, quando a gente está falando, né, quem é de pedagogia que me desculpa se eu estou simplificando demais, mas, ou seja, quando a gente está falando do âmbito da educação formal, ou seja, estamos falando da educação institucionalizada, né, oficial, ou seja, aquilo que acontece no âmbito da instituição que a gente chama de escola, a escola oficial, pública ou privada, né, aquele currículo autorizado pelo MEC, seriado, né, da educação infantil, né, ao ensino superior, pós-graduação, doutorado e docência, né, esse é o que a gente entende como educação formal, que não se restringe ao espaço físico da escola, mas está ligada à perspectiva institucional da escola. A educação não formal é justamente o cenário que estamos aqui, né? Ou seja, são os processos de educação sistematizados, né? Mas que não compõem, né, essa educação oficial. E quando a gente está falando de arte, né, esse é um cenário muito marcante, né? Porque boa parte das propostas em arte e educação ocorrem, acontecem em instituições, né, os centros culturais, ONGs, museus e espaços, inclusive em espaços, em templos da educação formal, como nas escolas. Né? Então, o curso de teatro que ocorre no espaço da escola pode ser entendido como educação não formal, porque ele não compõe o currículo, justamente. E a educação informal, né, eu vejo pessoas que às vezes usam a educação não formal como sinônimo de informal. A educação informal é justamente a educação do cotidiano, é a educação não sistematizada, não controlada, né, exatamente esse processo que está ocorrendo aqui agora, né, na conversa, enfim, o processo de educação permanente. Né. Eu acho que eu tenho visto autores que cada vez mais buscam
o quanto a gente vai buscar uma interface, uma conexão entre esses 3 segmentos de educação para potencializar, né, o processo formativo, né, tanto a educação, fazer educação formal, não formal, pensando a relação com essa educação informal, para desenvolver um processo mais interessante. Mas, enfim, agora passo a palavra para a Regiane para seguir com a proposta. Esqueci que eu tenho que segurar assim. Então, que bom, porque vocês voltaram. Sempre o mesmo, né? Falou 1 hora, tem um intervalo, se não tivesse bom, todo mundo fosse embora. Mas é isso, essa insegurança de quem está aqui nesse lugar, né? De tentar chamar a atenção de todos para questões que a gente acredita que sejam relevantes para se pensar o trabalho, pensar a educação. Uma coisa também, antes de voltar ao tema aqui, que eu tem a ver com uma relação direta, né, que eu queria só remarcar, né? E eu acredito que é muito relevante essa estrutura de trabalho que vocês têm aqui, no sentido de preservar essa tarde, toda semana, para esses processos de educação, de formação contínua de vocês, né? De trabalho em conjunto, de construção coletiva, de reflexões, de trocas, né? Isso é tão valioso, eu não sei se todos têm essa dimensão do quanto isso é valioso. Assim como o Eric estava falando, né, que nós já desenvolvemos vários projetos de educação não formal, ou seja, né, fora do âmbito da escola, mas dentro de instituições, dentro de projetos. E uma das grandes batalhas da gente sempre foi essa, de conseguir uma tarde por semana de reunião dos educadores, de junção do grupo, né? Esse sempre foi uma batalha e nem todas as instituições compreendem, ou seja, os gestores das instituições compreendem que isso é importante, né? Então, eu estou só remarcando porque... Compreende que isso é trabalho. Sim, compreende que isso é trabalho, né? Que isso faz parte da dinâmica do trabalho, né? Da necessidade desse espaço, né? Na dinâmica do trabalho, né? Isso é muito importante. E eu estou só remarcando porque eu acho muito valioso, né? E eu, como eu disse lá no início, fiquei muito feliz de ser convidada para participar, né? Então, acho que o cuidado da gente aqui é de tentar corresponder às necessidades, de tentar contribuir com um processo que a gente sabe que já vem sendo construído, que é um processo que já existe, né? Que é esse processo de vocês. É só para remarcar aqui a importância, né, de estar podendo contribuir e participar dessa dinâmica de trabalho. Mas, voltando aqui, né, a gente, como eu disse no final da primeira parte, que eu separei um pouco as questões, né, de ordem mais históricas na primeira parte da fala, e agora a gente vai tentar entrar no que se apresenta hoje na contemporaneidade, né, enquanto possibilidades para esse ensino de artes, né? E estou usando aqui também esse conceito de pós-modernidade, porque eu estou querendo também enfatizar, né, eu podia dar as tendências contemporâneas de ensino de arte. As tendências contemporâneas de ensino de arte são todas, desde a tradicional, a expressionista, todas estariam dentro de um contemporâneo, porque a gente sabe que essas tendências atuam ainda hoje, né? Quando eu estou colocando pós-moderno aqui, nesse recorte, eu estou querendo dar remarcar uma quebra de paradigmas que houve
né, ao longo da modernidade, né, e algumas rupturas que nos colocaram diante de impasses e de questões que necessariamente a gente precisa mudar rever algumas concepções para que a gente consiga acompanhar o curso das ideias e da vida propriamente dita, né? Então, tem vários autores que discutem essa questão da pós-modernidade e uns vão mais para trás, outros mais para frente em termos de datas, né? Mas isso se situa na segunda metade do século XX,